Glória a Deus. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. No livro de Marcos, capítulo de número 7, versículo 24 a seguir, para a glória de Deus. A mulher sírio-fenícia ou a mulher cananeia. Louvado seja o nome do Senhor. Essa palavra se encontra também no livro de Mateus 15, 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor: levantando-se, partiu dali para as terras de Tiro e Sidom. Tendo entrado numa casa, queria que ninguém o soubesse, no entanto, não pôde ocultar-se. Porque uma mulher cuja filhinha estava possessa de espírito imundo, tendo ouvido a respeito dele, veio e prostrou-se-lhe aos pés. Esta mulher era grega de origem sírio-fenícia e rogava-lhe que expelisse de sua filha o demônio. Mas Jesus lhe disse: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então lhe disse: por causa dessa palavra pode ir, o demônio já saiu da sua filha. Voltando ela para casa, achou a menina sobre a cama, pois o demônio o deixara. Louvado seja o nome do Senhor. Só até aqui a leitura da palavra do Senhor nessa oportunidade. Amada igreja e amados irmãos, nós estamos aqui diante de uma palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja do Senhor nessa oportunidade. E eu quero trazer como título para esta palavra a mulher cananeia. E diante desta palavra nós iremos discorrer acerca daquilo que Deus colocou em nossos corações para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento na obra do Senhor. Louvado seja Deus. Mas para dar início a essa pregação eu preciso me atentar ao contexto anterior desta palavra, para que nós possamos extrair algo mais completo e concreto para a minha e para a tua vida. Antes dessa palavra, nós vamos entender que Jesus está vindo de um grande ensinamento sobre a tradição dos escribas e fariseus. Os mesmos questionaram a Cristo por causa dos seus discípulos quebrarem a tradição dos anciãos e comer sem lavar as mãos. Eles tinham costume de, ao comer, lavarem as mãos, tinham costume de lavarem talheres, copos, e aquilo que era trazido do mercado teria que ser lavado antes para ser comido. E aqui os religiosos, fariseus e os escribas, eles questionam a Jesus porque os seus discípulos não tinham esse costume de lavar as mãos. E Jesus aqui ele traz o ensinamento que aquilo que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas aquilo que sai do coração, porque aquilo que entra pela boca vai para o nosso intestino e é desfeito, mas aquilo que sai do nosso coração, a ira, o rancor, a vingança, a inveja, a ira, a contenda, isso sim contamina um cristão diante do Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus ele os repreende acerca de algo importante que estava acontecendo ali. Eles
tomavam o cuidado e se atentavam a esses detalhes que eram doutrinas do homem, e não estava se atentando ao ensinamento de Moisés, quando o intuito era o cuidado materno e paterno. Louvado seja o nome do Senhor. Não estava cuidando, aleluia, com amor dos seus idosos, dos seus pais, mas estava preocupado com preceitos humanos, com doutrinas humanas. Havia ali uma grande hipocrisia. Hipócritas religiosos se preocupavam com o ensinamento de homem e não com os ensinamentos de Deus. Muitas e muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, nos dias de hoje, há muitos vivendo desta maneira. Há muitos que estão preocupados com o ensinamento de homens e estão deixando de lado os ensinamentos de Cristo acerca do amor ao próximo, acerca do honrar pai e mãe, acerca da caridade e do cuidado uns para com os outros, e estão preocupados com ensinamentos humanos que não estão na palavra do Senhor, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus nos ensinou. Jesus aqui, ele nos traz esse ensinamento para os fariseus, os escribas, os religiosos daquela época. E é incrível que nos dias de hoje, existem religiosos agindo exatamente desta maneira. Está preocupado com a roupa que você veste, está preocupado com o seu corte de cabelo, está preocupado com usar barba ou não usar bigode ou não usar boné ou chapéu, está preocupado com aquilo que não acrescenta nada diante de Deus, está preocupado com o que comeremos ou com o que beberemos, uma vez que Jesus aqui, ele torna puro todo e qualquer alimento ou bebida para a honra e glória do seu santo nome. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos ainda estão preocupados com os ensinamentos, com a religiosidade, e não está preocupado, aleluia, em cuidar do próximo, não está preocupado em se entregar, louvado seja o nome do Senhor, de corpo e alma e coração, ao cuidado da obra do Senhor, em receber, em acolher aqueles que são necessitados. Louvado seja o nome do Senhor, mas não convém que nós vivamos dessa maneira. E eu quero te perguntar, diante desta palavra e diante do Senhor, quem é você na obra do Senhor hoje? Esse ensinamento Jesus ele está trazendo para os escribas e fariseus, que eram os religiosos da época, e também para os seus discípulos. É tanto que os seus discípulos não entendem esta comparação, não entendem esta parábola, e questiona Jesus depois acerca desta parábola. Quem é você na obra do Senhor? Você está como os religiosos, como os fariseus, que não entende, aleluia, o que Deus quer realmente de você? Você está com aqueles discípulos, louvado seja o nome do Senhor, que não entendia o que o Senhor estava ensinando para aqueles religiosos, louvado seja o nome do Senhor, mas que na primeira oportunidade tiveram a curiosidade de conhecer, tiveram a curiosidade de entender aquilo que o mestre estava falando. Ou você já morreu, você não tem mais nem curiosidade de aprender, você não tem mais tempo de meditar na palavra, não tem mais tempo de questionar a Jesus acerca do conhecimento, acerca daquilo que Ele quer para o teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Ou você está como Cristo, você é conhecedor dos mandamentos de Deus e praticante dos mandamentos de Deus, e despreza, louvado seja o nome do Senhor,
o ensinamento humano. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que tem o conhecimento pleno, que é o conhecimento através de Cristo, louvado seja o nome do Senhor, não está preocupado com doutrinas do homem, mas está preocupado com a doutrina que vem do céu. Está com os pés firmados na rocha e tem compromisso verdadeiro apenas com Deus, autor e consumador da fé, criador de tudo. Louvado seja o nome do Senhor, e que tem um plano de salvação para a minha e para a tua vida. Quem é você hoje na obra do Senhor? Devemos deixar de lado toda a religiosidade e praticar o amor. Devemos deixar de lado toda e qualquer religiosidade, todo e qualquer ensinamento humano, e se preocupar em praticar o amor verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor, porque é isso que Jesus quer de nós. É certo que não somos perfeitos, não, mas sempre buscando melhorar um pouco a cada dia, sempre buscando conhecimento um pouco a cada dia, daquilo que Jesus ele traz como ensinamento para as nossas vidas, e se libertando daquilo que é ensinamento do homem, ignorando os preceitos do homem, se aperfeiçoando até alcançar a estatura de varão perfeito no conhecimento da palavra. Louvado seja o nome do Senhor, para que a minha e a tua palavra, para que o meu e o teu conhecimento esteja embasado na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus revelada para o meu e para o teu coração. E aqui, para esta mensagem não ficar muito grande, e ao longo da mensagem vocês vão entender porque que eu estou trazendo esse contexto. Jesus, ele saindo dali, ele foi para Tiro e Sidom. Louvado seja o nome do Senhor. Ele entrou em uma casa e tentou se esconder ali. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez porque ele precisasse de um pouco de descanso, porque a vida de um famoso, Jesus ele era famoso, ele era um homem famoso, e ele é o nome mais famoso até os dias de hoje na nossa atualidade. Louvado seja o nome do Senhor. E nós sabemos que para um famoso, ele precisa se resguardar. Por causa da fama, sempre vai haver alguém querendo um contato, sempre vai haver alguém querendo, aleluia, ouvir uma palavra, querendo estar por perto, querendo tirar uma foto nos dias de hoje, fazer um vídeo, um story, sei lá. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus, ele era famoso pelos seus feitos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos que nunca se foi visto algo tão maravilhoso em Israel quanto no tempo de Jesus. Enfermos eram curados, coxos saíam andando, mortos eram ressuscitados, cegos voltavam a enxergar, surdos voltavam a ouvir, endemoniados eram libertos. Louvado seja o nome do Senhor. Transformava, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, pequenas quantidades de alimento em alimento para uma multidão. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca se viu algo tão maravilhoso em Israel, e a sua fama, ela percorria. Então Jesus, ele tentou se esconder. Talvez por causa da sua fama de querer um pouco de descanso. Ou talvez, aleluia, ele estivesse tentando se esconder daquela mulher cananeia que estava vindo se encontrar com ele, tentando dificultar, aleluia, o acesso para aquela mulher. Não sei, eu estou conjecturando, eu estou aqui meditando na palavra do Senhor, abrindo um leque de raciocínio. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estava lá, louvado seja o nome do Senhor. Então nós podemos abrir esta linha de raciocínio. Por qual motivo Jesus estava se escondendo? Porque para mim e para você pode parecer estranho Jesus tentar se esconder. E muitas vezes, para que você não fique sem esse entendimento, é por isso que eu estou abrindo aqui esta linha de raciocínio, para que você venha ter um entendimento melhor acerca desta palavra.
Jesus, ele não queria que ninguém o encontrasse. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui, aquela mulher cananeia, ela já está recebendo um não. Jesus, ele coloca uma barreira entre ele e aquela multidão, mas existe aqui a mulher cananeia, louvado seja o nome do Senhor, que sabia da sua dificuldade, que tinha uma filha que estava possessa de espíritos malignos, louvado seja o nome do Senhor, e sabendo da sua necessidade, ela resolve ter um encontro com Jesus, ela resolve quebrar esta barreira, louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema, mas deixa eu te dizer uma coisa, quebra a barreira, vai ter um encontro com Jesus, ainda que ele esteja escondendo a sua face de você, vai ter um encontro com o Mestre, louvado seja o nome do Senhor. Tenha humildade e com certeza você não sairá lá de mãos vazias, porque Ele é Deus e Senhor da tua vida. E aqui eu aprendo algo maravilhoso. Tem pessoas que buscam por si mesmo, mas a mulher cananeia, ela estava buscando pela sua filha. Muitas e muitas vezes nós precisamos buscar por nós mesmos, mas também precisamos buscar pelos nossos filhos, também precisamos buscar pelos nossos amigos, também precisamos buscar o Senhor em oração, louvado seja o nome do Senhor, pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, pelos nossos irmãos, pela nossa mãe, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele sabe a necessidade de cada um, e o nosso Deus é o Deus que tem resposta para a minha e para a tua oração. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te dizer, pela revelação desta palavra, você que tem buscado por um filho, você que tem buscado pela sua mãe, louvado seja o nome do Senhor, que tem buscado por um amigo, pelo seu cônjuge, hoje Jesus te encontra por esta palavra, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, para realizar o milagre que você precisa. Não sei o que você precisa da parte do Senhor, mas deixa eu te dizer uma coisa, seja qual for a tua necessidade, o Senhor está aqui. Seja qual for a tua necessidade, o Senhor está pronto para te receber. O Senhor está pronto para atender a sua petição. Sabe por quê? Porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso, porque Ele é Deus e Senhor da minha e da tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus e Senhor da minha e da tua vida. Quebre a barreira do silêncio entre você e Deus. Vai ter um encontro com Ele, vai buscar a face do Senhor. Sabe por quê? Porque é só Ele quem pode realizar o milagre que você precisa. É só Ele quem pode fazer a diferença na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém poderia fazer nada por aquela mulher, nem os discípulos do Senhor estavam preparados lá naquele momento, mas Jesus, louvado seja o nome do Senhor, Ele a recebeu. Ainda que com a humilhação, ainda que com um certo desprezo, louvado seja o nome do Senhor, mas Ele atende. Aí você pode me perguntar, mas pastor, Jesus se escondendo? Sim. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes Ele se cala, às vezes Ele esconde a sua face para ver até onde vai a nossa fé. Às vezes, louvado seja o nome do Senhor, Ele dorme. Lembra Ele dormindo ali na popa do barco? Talvez Jesus esteja dormindo na popa do teu barco. Talvez Jesus, Ele esteja se escondendo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele quer uma atitude da tua parte. Ele quer que você o procure. Ele quer que você vá até Ele e tenha um encontro com Ele. Assim como esta mulher cananeia tomou a atitude de ir até Ele, tomou a atitude de ter um encontro com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha você também a atitude de quebrar a barreira e ter um encontro com Jesus. Sabe por quê? Porque a resposta que você precisa está nele. O milagre que você precisa está nas mãos do Senhor. A mulher cananeia, ela tinha uma filha endemoniada.
E sabendo que Jesus estava ali, ela vai ao encontro dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ela não foi apenas ao encontro dele, a palavra diz que ela lançou-se aos seus pés. Ora, será que você pode se lançar aos pés do Senhor na humilhação, na oração? Será que você pode se lançar aos pés do Senhor no jejum, na busca? Louvado seja o nome do Senhor, para que você tenha um testemunho para contar, para que você possa alcançar o milagre que você precisa. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você pode se lançar aos pés do nosso Mestre? Ele está aqui. E o melhor, ele diz: onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ele se faz presente. É lugar para você, louvado seja o nome do Senhor, se lançar aos pés dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ele nos ensina: entra no teu quarto, tranca a tua porta. Dentro do teu quarto, com a tua porta trancada, você e ele, é lugar para você se lançar nos pés do Senhor, com a tua petição, com a tua necessidade, seja pela tua vida, seja pela vida de terceiros, não importa, vai buscar o Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é Deus e Ele vai fazer na tua vida. O milagre que você precisa está nas mãos do Senhor. É Ele quem pode fazer a diferença. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu quero pedir licença para os irmãos para discorrer na Bíblia Sagrada, em João capítulo 1, versículo 11, aonde a palavra de Deus diz: Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. De repente, foi por isso que Jesus estava se escondendo, porque Jesus ele veio para os seus, que eram os seus, eram os israelitas, eram os descendentes de Abraão, os filhos da promessa. E aquela mulher, ela era uma estrangeira. Então Jesus, talvez sabendo que aquela mulher estava vindo ter um encontro com ele, ele tentou se esconder. Sabe por quê? Porque ele veio para os seus, e porque ele tinha que trazer para mim e para a tua vida um ensinamento acerca, louvado seja o nome do Senhor, da continuidade desta promessa. Porque em João capítulo 1, versículo 12 diz assim: mas a todos quantos receberem, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Veja que os religiosos, os fariseus, os escribas, o povo da promessa não entendia aquilo que Jesus podia fazer, mas um estrangeiro, uma mulher cananeia, louvado seja o nome do Senhor, estava ali em busca do seu milagre. Sabe por quê? Porque ela entendia que Jesus era o Filho de Deus. Ela sabia que Jesus podia fazer a diferença na sua vida, na vida da sua filha, louvado seja o nome do Senhor. Então ela não perdeu aquela oportunidade. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero te convidar por esta palavra: não perca a oportunidade de tocar no Mestre, não perca, louvado seja o nome do Senhor, a chance de tocar, de clamar, de falar com Ele, e alcançar aquilo que você precisa da parte do Senhor. Porque todos aqueles que receberam, pelo poder, pela graça e pela misericórdia, somos filhos de Deus. Você crê nesta palavra? Você recebe esta palavra, esta promessa? Louvado seja o nome do Senhor. Porque havia uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aqui, nesse contexto, nesse ensinamento e nesse milagre, nós vemos aqui um paralelo exato entre os que eram seus e os que não eram seus. Talvez aqueles escribas e fariseus saíram dali de mãos vazias,
não receberam nada. Mas aquela estrangeira, aquela mulher cananeia, louvado seja o nome do Senhor, ela alcança o milagre que precisava. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Por causa da bondade do nosso mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E por causa da promessa que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher cananeia era grega, cirofenícia, de nação, ou seja, estrangeira. Ela era uma filha órfã, sem pai. Porque Israel, louvado seja o nome do Senhor, era filho do Senhor. Essa mulher, ela era um jambuzeiro velho, fora da oliveira. Talvez como você, que não é israelita, que não havia sido o primeiro povo escolhido, mas que havia sido escolhido pela promessa e que ao tempo do Senhor seria enxertado na oliveira verdadeira. Que palavra gloriosa, que entendimento glorioso Jesus nos traz nesse contexto por inteiro. Paralelo entre os religiosos, os fariseus, os escribas, que estavam atentos às doutrinas do homem e não estavam atentos aos ensinamentos do Senhor, e uma estrangeira que não era filha da promessa. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele tem milagre para crentes e não crentes. Esta mulher era um jambuzeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Não era filha de Abraão, não era filha da promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com base na promessa de Gênesis capítulo 12 e versículo 3, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ela recebe a sua bênção da parte do Senhor. E deixa eu te dizer uma coisa, Jesus, ele tem bênção para a minha vida, não pelo meu merecimento, porque veja que essa mulher, ela não merecia por causa própria o seu milagre, mas por causa da promessa, para que se cumprisse a promessa do Senhor. Essa palavra se cumpre. E deixa eu te dizer uma coisa, se cumpre uma parte dessa promessa. Sabe por quê? Porque esta promessa, ela continua de pé. Sabe por quê? Porque a porta da graça ainda não se fechou. Porque a porta da graça ainda está aberta e ainda cabe tanto judeus como gentios. Eu não sei quem é você, se você é judeu, se você é gentio. Portanto, esta promessa, ela continua em aberto. A porta da graça só vai se fechar quando Jesus voltar para buscar a sua igreja. E eu e você, nós precisamos estar preparados. Nós precisamos estar enxertados na oliveira e sermos participantes dessa graça, não como religiosos, mas como filhos obedientes. E não apenas confiando na nossa obediência, mas confiando na graça e no poder de Deus. E aqui esta mulher cananeia, ela pede para Jesus expulsar o demônio da sua filha. E nós vamos entender que Jesus, ele diz, não é justo tirar dos filhos para dar aos cachorrinhos.
Veja que Jesus ele já havia falado não para esta mulher ao se esconder dela, para não ter um encontro com ela, se partimos desse pressuposto. E aqui ela recebe mais um não. Jesus diz: não é justo tirar da boca dos filhinhos para dar aos cachorrinhos. Jesus ele chama aquela mulher de cachorro. Louvado seja o nome do Senhor. E ela, com toda a sua humildade, que é isso que tem que haver em nós, humildade, ela diz: Senhor. Ela desce ainda mais, ela se humilha ainda mais e diz: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos filhinhos. Ei, quantos estão dispostos a serem humilhados e a se humilhar ainda mais? Se aquela mulher estivesse agindo com ignorância, com ira, ela havia perdido a sua bênção. Mas com toda a sua humildade, toda a sua sabedoria e sabendo da sua necessidade, ela diz: Senhor, os cachorrinhos comem da migalha que cai da mesa dos filhinhos. Será que você pode se humilhar um pouco mais na presença do Senhor? Às vezes Jesus ele quer conhecer aquilo que está no meu e no teu coração. E para que seja revelado aquilo que está no meu e no teu coração, nós precisamos descer à casa do olheiro. Nós precisamos se humilhar mais na oração. Nós precisamos, aleluia, entender que não merecemos nada. Aquela mulher reconhece que não merecia nada. E realmente não merecia, realmente não merecemos nada. Mas o nosso Deus, Ele é bom. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. E Ele não a despede de mãos vazias. Louvado seja o nome do Senhor. E por aquela palavra, por aquela humilhação, o demônio saiu da sua vida. O que você faz ao receber o não de Deus? Qual é a sua atitude ao receber o não de Deus, quando Deus fala não para a tua vida? Louvado seja o nome de Deus. Quando Deus resolve te humilhar, qual a tua atitude diante do Senhor? Muitas e muitas vezes se achamos merecedores. Muitas e muitas vezes não reconhecemos as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas limitações e se achamos merecedores. Ora, nós não merecemos nem entrar no Santo dos Santos, nós não merecemos nem estar na presença do Senhor. Mas Ele, com a sua infinita graça e misericórdia, Ele deu seu Filho, a morte de cruz. Ele se fez maldito por mim e por você, em uma cruz, para que eu e você tivéssemos direito de entrar no Santo dos Santos e ter comunhão com Ele. O que você faz quando recebe o não do Senhor? O que você faz quando está passando pela humilhação? Quando o Senhor te vira as costas, louvado seja o nome do Senhor. Quando Ele quer conhecer aquilo que está no teu coração. Alguns desistem, não querem mais saber do Senhor. Alguns se iram e se revoltam e se entregam ao Senhor, a natureza humana, aos desejos pecaminosos, que são aquilo que sai do nosso coração, os frutos da carne, a ira, a inveja, a contenda, a cobiça. Louvado seja o nome do Senhor, que venha haver em mim e em você. Louvado seja o nome do Senhor, o Espírito de sabedoria que houve nesta mulher cananeia. Que eu e você possamos descer um pouco mais. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você, louvado seja o nome do Senhor, em vez de se revoltar, de bater o pé, de sair andando, venhamos dizer como esta mulher:
Ah, Senhor, mas os cachorrinhos comem a migalha que cai na mesa do seu Senhor. Me dá uma migalha, Senhor. Quantos precisam de uma migalha deste pão da vida que é Jesus? Quantos precisam de uma migalha deste pão da vida que é o Senhor Jesus? Aquele que come deste pão nunca mais terá fome, que bebe desta água não terá mais sede. Há muitos que estão querendo o pão inteiro só para si, mas você não precisa do pão inteiro, você só precisa de uma migalha. Há muitos que pensam que Jesus é a exclusividade dele, você só precisa de uma migalhinha, só precisa de uma palavra. Você não precisa de Jesus inteiro só para você. Porque há muitos que são religiosos, acham que Jesus só vai operar na vida deles, porque são obedientes, porque são isso, são aquilo. Deixa eu te dizer uma coisa, é por graça, não é por merecimento não. Os cachorrinhos também comem da migalha que cai na mesa do seu Senhor. Quem se humilha mais transforma o não em sim. Se ela tivesse batido o pé e ido embora, tinha perdido o milagre. Mas ela desceu mais um pouquinho. Você pode descer mais um pouquinho nesta oportunidade. Você pode descer um pouco mais nos pés do Senhor, na oração, na humilhação. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque aquele que se humilha, aqueles que são humilhados serão exaltados. Mas aqueles que são soberbos são abatidos. Aqueles que se acham merecedores, que se acham melhores, serão abatidos. Não seja você um soberba. Seja você como esta mulher. Tenha a sabedoria de se humilhar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E aí Jesus diz, por esta palavra, a tua filha está liberta. E aquela mulher, ela volta para casa e encontra a sua filha na cama, liberta daquele espírito imundo que atrapalhava a sua vida. Talvez você esteja com uma vida embaraçada. Talvez você esteja com um endemoniado dentro de casa. Desce um pouquinho mais, quebra a barreira, vai ter um encontro com Ele. Talvez você esteja aprisionado em uma enfermidade, ou alguém que esteja aprisionado numa enfermidade. O que você precisa hoje da parte do Senhor, eu não sei. Libertação de um vício. Talvez você precise de um milagre, de uma cura para a carne, de uma cura no seu espírito, que está abatido por uma depressão, por alguns problemas que você tem enfrentado. Deixa eu te dizer uma coisa, desce um pouquinho mais, se humilha um pouquinho mais, sabe por quê? Porque é nos pés de Jesus, é nos pés da mesa, é na migalha que está o teu milagre. Vamos orar ao Senhor nessa oportunidade. Vamos orar por cura, milagre, libertação e sabedoria do céu, para que Deus possa trazer discernimento para as nossas vidas, acerca da sua palavra, para que eu e você não venhamos se achar merecedores religiosos, para que eu e você não venha colocar os ensinamentos humanos, louvado seja Deus, na frente dos ensinamentos de Deus, na frente do amor, da caridade, daquilo que Deus quer verdadeiramente nos nossos corações, para que eu e você não venha colocar a ira, a contenda, a vingança, o ódio, louvado seja o nome do Senhor, maledicências, aleluia, na frente daquilo que Deus quer para os nossos corações, que é o amor, o perdão, louvado seja o nome do Senhor, a longanimidade, a bondade, que são o fruto do Espírito Santo do Senhor. O que Ele quer de nós são os frutos do Espírito, não o fruto da carne.
Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e eterno Pai, em nome de Jesus e diante da Tua presença, aos Teus pés, sabendo que não somos dignos de receber, sabendo que não somos merecedores, mas conhecendo a Tua bondade, a Tua graça e a Tua misericórdia, queira nos conceder sabedoria e graça, Senhor, dia após dia. Queira, Senhor, em nome de Jesus, curar, sarar as nossas enfermidades, as enfermidades dos nossos filhos, do nosso cônjuge, nosso pai, nossa mãe, dos nossos irmãos. Queira, Senhor, libertar do vício aqueles que estão cativos, aqueles que estão aprisionados, Senhor, nas mãos do inimigo. Queira libertar aquele que está possesso por espíritos malignos, Senhor, por meio desta oração, por meio desta palavra. Senhor, não pelo meu merecimento, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua bondade. Porque eu não mereço estar aqui, mas pelo Teu sacrifício na cruz do Calvário, pela Tua bondade, o Senhor me alcançou. Senhor, me dê sabedoria e esclarece aqueles que estão com seus olhos fechados, que estão com seus ouvidos vedados, Senhor, travados e não conseguem ouvir, não conseguem dar um passo em Tua direção. Visita, Senhor, por meio do Teu Espírito Santo, cada vida que foi alcançado por esta palavra ou por esta oração. Liberta os cativos, cura os enfermos, ressuscita os mortos, Senhor, daqueles que creem e que sabem que não são merecedores, Senhor. Esclarece aqueles que são religiosos. Dê-nos sabedoria, discernimento, entendimento, e nos ajuda, Senhor, a trilhar o caminho da paz, o caminho da libertação, o caminho do amor. Louvado seja o nome do Senhor, que nós venhamos aprender a cuidar uns dos outros com amor, em perdão e em graça, para que o Teu nome seja glorificado, ó Pai. É isso que eu te peço e por fé te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. E em nome de Jesus nós repreendemos todo mal, toda contenda, toda ira, tudo aquilo que tem se levantado para atrapalhar os sonhos, projetos, Pai. Nós repreendemos, caia por terra em nome do Senhor Jesus, e louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós te pedimos e por fé te agradecemos. Amém, amém e amém. Deus seja louvado.